Olá para todo mundo que está assistindo este vídeo. Hoje eu vou trazer aqui minha clear de Gradius 2 de PC Engine, clear de One All. E vamos lá, né? Pra falar a verdade, eu já gravei esse replay, eu já fiz essa run já há um bom tempo atrás. Então eu não lembro exatamente como que aconteceu, mas eu não lembro de ter, nessa run pelo menos, ter passado nenhum sofrimento com recover, coisa assim. Só foi nas minhas runs falhas mesmo que isso aconteceu. Mas eu tinha treinado recover desse jogo em algumas fases específicas. A fase tem só nessa versão. Eu acabei aprendendo recover na marra mesmo, porque eu morri ali e acabei fazendo recover. Não vai dar pra ver o que eu aprendi, porque essa run, pelo que eu lembro, não morro naquela fase. E na parte da aranha também, no final do jogo. No Loop 2 não aprendi nada. E vai ter um pouco de Loop 2 também nessa run. A diferença entre a versão de PC Engine e as de arcade eu não sei totalmente delas. Pelo que eu ouvi falar, o modo mais difícil da versão de PC Engine acaba sendo a versão mais difícil de Gradius 2 que tem. Mas eu não tô jogando na dificuldade mais alta, eu tô jogando na dificuldade normal. E até então eu não notei que na dificuldade normal comparado com a dificuldade normal com o de arcade, parece que é a mesma coisa. Eu posso estar enganado, eu não sou um jogador bom, então pode ter algumas diferenças bem notáveis aí que eu não percebi. Claro, né, a fase a mais que tem nessa versão é a diferença mais óbvia. E não é uma fase muito difícil, é uma fase bem divertida. E eu acho que é uma boa adição para esse jogo até. Eu peguei o Type 4, Type D, eu não sei como que eles chamam esse tipo, se eles usam uma letra ou um número nessa versão. Eu também não sei como é que vai estar no título, depois eu vejo. E o motivo de eu pegar essa formação é por causa que ele tem o Ripple Laser, que é uma arma bem boa. Ele funciona como se fosse um upgrade pro tiro normal. Só que, bom, ele tem esse tiro que fica maior quanto mais longe você estiver do final da tela, né? Do lado direito, no caso. E esse tiro pega bastante coisa ali. É tiro wide do jogo. E somar isso com os options, dá pra você cobrir a tela inteira bem fácil. Ou pelo menos uma grande parte da tela. O double dessa formação é o tiro vai pra trás. Então dá pra cobrir essa parte também, os inimigos vão vir das suas costas. Eu não uso tanto o double. Nesse jogo o double é ruim. Não só o double dessa formação, mas o double no geral. Que por algum motivo é super lerdo o tiro do double. Eu não sei se isso tem em algum outro jogo de Gradius, mas parece que é só nesse que pelo que eu sei, que o double é bem fraco mesmo, bem nerfado. Até no Gradius 1 o double é bem mais forte. Então é uma pena, eu até que gosto do double. Então é por isso outro motivo de eu precisar do Ripple Laser, porque ele que vai cobrir a tela pela maior parte do jogo. E o míssil ele vai pra cima e pra baixo, que também ajuda a destruir já. Ele faz o trabalho do double, o trabalho que o double deveria fazer, né? E o double só serve pra acertar os inimigos que vêm de trás, que raramente acontece isso. Raramente eu vou precisar dele, mesmo com inimigos que vêm de trás. Nem sempre eu preciso. A maioria do jogo é na base do Ripple mesmo. E míssil. Eu tô com 4 options aí. Eu não tô lembrado exatamente quando que eu vou perder os options ou se eu vou deixar meus options serem roubados de propósito. Mas a minha estratégia geralmente é ter 4 options e
quarta fase aparece um Option Hunter e eu pausei o vídeo sem querer, foi mal. Bati na barra de espaço aqui. Na quarta fase é um negócio fixo que o Option Hunter aparece lá. E se eu deixar o Option Hunter passar e não pegar nenhum Option meu, depois ele vai voltar e ficar enchendo o saco. Então geralmente eu deixo ele tomar meu Option, pra ele nunca mais voltar. Especialmente se ele voltar durante a boss rush do jogo. Já aconteceu de eu perder uma run durante a boss rush. Quando eu tava começando a fazer runs da versão de arcade desse jogo. Eu deixei o Option Hunter ativo. Ele só fica ativo se você tiver 4 options. Se você tiver menos que isso, ele não vem. O que é bom. E o primeiro Option Hunter sempre aparece na quarta fase. Então eu posso ficar sossegado que ele não vai aparecer por enquanto. Aquele boss é bem fácil. A segunda fase eu sempre vou pela parte de baixo dela. Eu nunca fiz uma run onde eu vou pela parte de cima da segunda fase. Sempre acho mais fácil ir por baixo. Essa terceira fase do cristal ela é meio traiçoeira. Fazer recover nessa fase é bem horrível. Eu nem sei como é que faz recover nisso aí. Eu só lembro quando eu era menor e jogava esse jogo. Não tinha capacidade de fazer clear nem nada. Eu jogava na versão de PlayStation 1, que é basicamente a versão de arcade. E essa fase era a que me travava. Eu sei que essa fase o recover dessa fase é bem ruim. Porque a fase em si não é muito legal. É divertido você estourar os cristais quando você tá com o poder no máximo. Mas mesmo assim não é tão legal. Quanto mais você joga essa fase, mais sem graça ela fica. Ele fica sem graça bem rápido. Que é a mesma coisa a fase inteira. Esses cristais que vem em dupla, que não dá pra destruir, ou vem esses triplo também, né? Esse não dá pra destruir de jeito nenhum. Tem os inimigos montados nele. São os cristais individuais que quebram em várias partes. Eu sinto que os cristais nessa versão eles são mais frágeis do que na versão de arcade, pelo menos no modo normal, né, dessa versão. O modo mais difícil eu não sei. Pelo menos eu senti que eles estavam sendo destruídos mais rápido. Pode ser só uma impressão minha. Só que as cores também são um pouquinho diferentes na versão de PC Engine. O que eu acho impressionante é que esse jogo tá rodando no PC Engine. Que isso é bem parecido com a versão de arcade. E ainda tem um nível a mais. Um bocado impressionante esse port. É do PC Engine CD, pra ser mais específico, né? Porque PC Engine normal, eu não sei se ele aguentaria esse jogo. PC Engine normal teve o port do Gradius 1, mas aquele lá tá bom você perceber que a versão de PC Engine quando você tá jogando, por causa que a música é totalmente diferente. E também tem uma fase a mais naquela versão, mas é uma versão bem impressionante também. Mas essa versão, o áudio é da versão de arcade. Por causa da capacidade ali do CD de reproduzir o áudio igualzinho. Acho que até melhora a qualidade do áudio, de certa forma. Os gráficos, eles são quase que iguais. Eu não tenho certeza se eu acho que os gráficos dessa versão é melhor ou pior. Eu acho que a versão de arcade deve ser um pouquinho melhor ainda, os gráficos. Mas só tipo um pouquinho de nada. Realmente é muito próximo. O suporte é super impressionante. Tá bom que esse jogo já era meio... já tava começando a ficar um pouquinho velho quando foi lançado o port, mas ainda assim é impressionante. Acho que essa é a única... pelo menos esse foi o primeiro port e a música era
realmente a música de arcade que tava tocando. E até no X68000 a música era um pouco nerfada. E agora vem a quarta fase. Ah, é o Option Hunter. Aí. Grande amigo. Eu não lembrava disso. Eu acabei errando e ele pegou 2 options meu. Acontece é que o Option Hunter ele pode roubar todos os options de uma vez, dependendo de onde ele pegar. Dependendo em qual option que ele pegar, né? O option que tá mais... Quanto mais... o option que ele pegar que estiver mais perto de você, ele vai roubar mais options. Né? O primeiro option da fila, por exemplo, se ele pegar aquele, ele vai roubar todos. E assim por diante, se ele pegar o segundo, ele vai roubar todos depois do segundo. É um bicho bem desgraçado. Essa fase também, o recover dessa fase é bem terrível. Eu não cheguei a aprender o recover dessa fase. Pelo menos 3 options é bom ter. Aí começa um pouco de decoreba também, porque tem umas passagens sem saída. Se você se meter ali e o scroll da tela passar, você tá morto. Lembrando que sistema de checkpoint, então você tá ferrado, não dá pra você só ser esmagado e continuar. Você vai ter que voltar no checkpoint. Sem power up. Agora os 2 vulcão aí que não são ativados. Só para indicar o final da fase mesmo. Temos o boss do Salamander. Tá de volta. E ele tá melhorado. Ele não cospe aquelas bolinhas azul. Cospe um míssil que um deles fica chacoalhando igual louco. Eu não sei porque que o míssil fica chacoalhando dessa forma. Deve ter sido algum erro de programação. É bem esquisito. É bem engraçado também ver o míssil chacoalhando. Só um deles fica chacoalhando. Como se ele estivesse tentando sair da programação dele e se mover para alguma outra direção, mas ele não consegue. Dependendo do rank ou da versão também, esse padrão de ataque dele pode vir mais apertado ou mais aberto. E agora vem a parte do laser. Esse laser é fácil de desviar, mas é perigoso pra caramba, porque ele é rápido. Então no momento que ele atirar e você estiver na frente dele, você morreu já. Então dá medo. Ele fica indo pra cima e pra baixo. A quinta fase agora é a fase dos Moai. Sinceramente, a fase de Moai desse jogo é uma das fases de Moai que eu menos gosto da série inteira. Não porque ela é ruim, mas é porque tem graça. Chega nessa parte do jogo, fica... Quando eu morro nessa parte, eu não tenho nem vontade de continuar o jogo. Essa fase é muito chata. Pelo menos a do primeiro jogo era mais frenético. Mas essa é tipo bem monótono mesmo. O gráfico é mais bonito, os Moai se comportam da forma correta. E o layout da fase é de boa. Mas é só que não é muito divertido mesmo. Por isso que ela tá aí só pra mesmo. Já que geralmente as fases de Moai, jogos de Gradius, eles são um pulo de dificuldade. E acaba sendo sempre perigoso, deixa nos nervos. Mas essa aí não. Ela não é mais difícil que a quarta fase. Na verdade eu acho que ela é até mais fácil. Essa fase deveria ter vindo talvez antes da quarta fase. O Moai fica vermelho e começa a cuspir mais tiro. Mas... nada demais. Fazer recover nessa fase também é eles têm um pé no saco. Mas outra fase impressionante de estar no PC Engine também, por causa da quantidade de tiro que os Moai soltam. Pelo menos o bom dessa fase não ser difícil é porque ela tá bem tarde no jogo.
Então, ter uma fase que não é tão chata de passar, assim, não é tão difícil de passar, no caso. É uma parte até que boa. Mas acho que seria melhor se essa fase fosse puxada mais pro começo do jogo. Igual era no Gradius 1, onde essa era a terceira fase. Eu tava bem no comecinho ainda. E a fase do vulcão ficava na quarta e na primeira fase. Eu prefiro a organização de fase do primeiro Gradius no geral do que desse jogo. Mas não querendo falar muito mal de Gradius 2, porque eu também gosto desse jogo. Surpreendentemente, nessa rota eu catei 4 options, agora que eu tô vendo isso. Eu tinha calculado que o Option Hunter ia aparecer nessa parte. Essa rota é mais atualizada do que eu pensava, tá? Mas eu não lembrava que eu fazia isso, eu já não lembro mais dessa minha rota mais atualizada. Eu devia ter falado no começo que não ia ser um comentário super detalhado sobre o que tá acontecendo no replay em si, né? Porque já faz tempo. Pra quem veio esperando algum tipo de comentário detalhado e usar como detonado, é mais fácil. É só assistir o replay sem eu falando. Mas tem replays melhores também no YouTube. Estamos jogando na dificuldade mais alta. Esse boss do Moai é tranquilo se tiver com todos os power-ups. A única cabeça que você precisa destruir é aquela que tá no meio. Às vezes às vezes eu acabo destruindo a de baixo. Dessa vez eu destruí a que tava no meio e destruiu tudo. Mas às vezes eu acabo destruindo a de baixo. Quase nunca eu destruo a de cima. Acho que eu nem sei se eu já cheguei a destruir a de cima em alguma run minha. Bem difícil porque ele tá do lado oposto. Agora vamos pra fase extra desse jogo. Que ela não tá no final do jogo, tá no meio do jogo. Que eu acho interessante desses ports, em vez de adicionar o conteúdo no final, eles fazem uma fase pra enfiar no meio do... É uma coisa arriscada até desse port, porque às vezes você pode acabar estragando o ritmo do jogo se você começar a adicionar coisa no meio da run. Mas felizmente eles fizeram um bom trabalho. Essa fase é bem maneira. E bem mais interessante que a fase de Moai que veio antes. Seria até legal se essa fase tivesse na versão de arcade. Tem que tomar cuidado com as armadilhas e os pilastres que fica quebrando e trocando a gravidade deles. Eles só são ativados quando eu passo perto deles. O layout dessa fase é bem apertado. Pode ser perigoso. Ele lembra um pouco até uma mistura de fase de base com fase do vulcão. O jeito que o layout é assim, apertado. Tem aquela parte lá de baixo que eu não tenho a mínima ideia se dá pra passar por ali, mas ao que parece não dá não. Muito apertado ali embaixo. Ele parece que tá lá pra te atiçar a passar por ali. Mas tem logo no começo já tem uma diagonal que é impossível de fazer. Esses bichos aí que eu não sei o que eles são, pela verdade. São só estátuas que atiram e avançam. Não é muito difícil. Eu treinei o recover dessa fase aí e... Eu lembro que não era super difícil o recover, não.
Era perigoso um pouco no boss fight. Esse boss pode ser um pouquinho perigoso. Mas com power-up ele é bem frágil e morre rápido. Essa fase parece que foi bastante inspirada na versão de MSX dos jogos de grades. Quer dizer, versão não, né? Os jogos de grades de MSX, porque eles são os próprios jogos dele. Eles não são baseados em nenhuma outra versão. Mais ou menos. Né? A série de grades no MSX é diferente, é estranho. Tem 3 jogos lá. Tem um chamado Gradius 2 também, que veio antes desse Gradius 2. E ele é um jogo diferente. Vocês conhecem ele mais como Nemesis 2, só pra não chamar Gradius 2 e depois ficar se perguntando se é a versão de arcade de MSX ou se é alguma versão de arcade ou algum port de arcade. É uma confusão do caramba, então eles só chamam aquela versão de Nemesis 2. Aquele jogo de Nemesis 2, né? Porque não é uma versão desse jogo, é um jogo novo. E pra piorar ainda, esse jogo tem o subtítulo de Golfer no Yabo. E no MSX o terceiro jogo de Gradius é Golfer no Yabo Parte 2. Então seria como se fosse Gradius 2 de arcade, a parte 2 desse jogo. Eles arrumaram essa confusão e chamaram de Nemesis 3 só depois, na versão europeia, eu acho. Essa fase é um labirinto, decoreba. Geralmente eu costumo ir pra baixo, mais pra baixo do que pra cima. Eu não sei, eu tenho dificuldade indo pra cima dessa fase. No final daqueles portão lá, eu só acelero tudo pra frente. Pra não ser fechado ali. Puro decoreba. O Big Core MK2. Engraçado que esse boss ele tá aí basicamente pra testar a velocidade da nave. Se você não pegou nem o speed up, ele tá aí pra te matar. Né? Então, a versão de MSX tem tipo Nemesis 1, Nemesis 2, Nemesis 3. Mas na versão original japonesa tem um nome super confuso. O próprio Salamander de MSX é um jogo diferente. Eu acho que você precisava do cartucho do Gradius 2 de MSX para sequer chegar no final daquela versão. Era só decisões questionáveis naquela época mesmo. Muito esquisito. Então MSX e jogar Gradius naquela época devia ser um inferno. Só o Gradius 1 era um jogo completo. Quer dizer, não só o Gradius 1, mas pelo menos o Gradius 1 era um jogo completo que você podia jogar ele a hora que você quiser. Não precisa ficar pensando, tipo, ok, que jogo que eu tô jogando aqui? Que versão que é essa e se dá pra terminar o jogo. O Big Core MK1 ele tá mais forte do que ele era no Gradius 1 original, porque ele cospe aquele estilo de vingança quando cada pedacinho dele é destruído. Mas ainda assim não é grande coisa. O Brain Golem ele é mais. Eu acho ele mais fácil nesse jogo do que no Salamander. Por mais que no Salamander ele já fosse ridículo, os braços dele aí diminuíram. O cara, não sei, ele não se alongou direito e o braço ficou pequenininho. Ele também não cospe um monte de tiro pelo braço dele, dá pra ver que ele cospe um pouquinho. Eu não lembro dele fazer isso na versão de arcade do Gradius 2, pra falar a verdade. Na versão de arcade do Gradius 2 ele era até pior, ele não cuspia esses tirozinhos. Na versão de arcade de Salamander ele começa a cuspir um monte de tiro quando chega nos loops mais pra frente. E aí vira meio que um boss fight de verdade, ainda que ele seja fraco. Essa música de batalha de Salamander é bem maneiro. Sempre achei uma das... Acho que é a minha música favorita, na verdade, de boss fight dessa série. Tetran engraçado que muito tempo atrás eu costumava a morrer muito nessa boss rush por causa do Tetran. Eu não tinha paciência pra enfrentar ele.
e eu acabava batendo nos braços dele. Uma skill issue total. Aliás, eu tava fazendo uma burrice aqui, eu tava olhando pro meu outro monitor. Eu posso estar olhando pro meu monitor, tá perto do meu microfone aqui, eu tô ficando louco. Bem básico a batalha contra ele. Ele é mais fácil também do que no Salamander, eu acho. O Ripple Laser é ruim porque não consegue acertar o meio dele direito. Ele fica batendo na porta de entrada lá e ele para antes de atingir. O que tá acontecendo aí é meio ruim, tem que chegar perto dele pro Ripple Laser conseguir entrar ali e acertar. Sinceramente, acho que o Tetran desse jogo é um dos boss fights mais chatos que tem. Ele demora demais pra morrer e não tem nada de legal acontecendo. Mas é de se esperar, né? Boss do Salamander era tudo ruim. Lá vai, né? A versão de PC Engine dá muito mais slowdown. O PC Engine aguenta um monte de tiro na tela, mas os braços do Tetran, aí já não dá não. Aí o jogo já não tanca. Temos o boss agora, uma decisão interessante de transformar esse bicho do Life Force e do Salamander em criaturas diferentes. Porque Salamander e Life Force eles eram o mesmo jogo praticamente, as Life Force são a range do Salamander. E esse boss estava ali para substituir aquele Death, que estava na fase 4. Só que Gradius 2 ele pegou e mudou totalmente o padrão de ataque desses dois e transformaram eles em bichos diferentes. E daí em diante para sempre esses dois seriam criaturas diferentes. E depois no Gradius 5 até que esse daí... Eu não lembro qual que é o nome dessa versão desse bicho aí. Mas eu sei que ele levou um downgrade e virou um bicho normal, em vez de ser um boss. Olha o Intruder aí. Eu não sei porque ele tem música diferente, em vez de ter a música de boss de Salamander. Eu também não sei porque quando você mata ele, vira 3 dele. Não tenho ideia qual foi a ideia por trás. O que eles estavam pensando quando eles fizeram isso. Talvez só pra deixar esse bicho mais interessante, porque ele é... De novo, ele não é uma boss fight muito boa. Mas infelizmente ele não fica muito mais interessante. Eu acho que o anterior a ele é até mais interessante. Mas a música do Fire Dragon é bom. Covered Core aí. Eu não tenho ideia se esse cara tem o mesmo ponto cego que ele tem na versão de arcade. Mas eu não quis arriscar e fui na base do tiro mesmo pra cima dele, em vez de me esconder. Eu vi que o hitbox desses mísseis é anormal, né? Negócio do demônio mesmo. Em volta do míssil tem um hitbox lindo. Aparentemente o Covered Core foi mal programado na versão de arcade e era pra ele realmente cobrir a fraqueza dele e deixar só aberto durante um pequeno tempo. E até que eu fico feliz que eles não conseguiram acertar isso, porque eu acho que o Covered Core seria uma batalha pior se eles tivessem acertado isso e ele realmente ficasse cobrindo e só desse tipo meio segundo pra você acertar ele. Ia virar uma batalha muito monótona. Então foi um erro de programação que salvou um pouco o ritmo desse jogo. Ainda que o Covered Core ele seja meio perigoso ainda. E dá pra ver que também ele é um boss fight muito melhor que todos os boss fights da Boss Rush. Ele é um boss fight de Gradius 2 e não de Salamander.
de grades 1. Pra ver como é que é. Esse jogo tem umas boss fight 1000 vezes melhor do que o antecessor dele. Salamander, meu Deus do céu. É só uns negócios horríveis. Ainda bem que não tem aquele boss da parede do Salamander, senão esse jogo não valia nem a pena jogar. Ele tem um boss que é aquele da parede também, mas... Como esse é o Gradius 2, eles decidiram, vamos fazer uma versão boa, né, daquilo ali. E isso eles fizeram. Ainda que não seja uma versão super boa, uma versão que já supera a versão de Salamander. Essa fase da base, tento ficar aí na frente para destruir os inimigos quanto antes. Antes que os Duckers comecem a spawnar. Porque se eu deixar... dá pra ver que os Duckers vêm correndo na velocidade da luz. Eu destruo aqueles negócios de forma mais agressiva. Aqueles bichos... Eles vão me encurralar ali pra trás e os Duckers vão me atropelar. Se eu não fizer certo. Nessa parte eu tentei treinar Recover também, na época que eu tava treinando a Clear de Arcade de novo pra fazer nesse canal. E, caraca, o Recover dessa parte é uma desgraça. Mas eu tinha treinado essa parte. Não nessa versão de PC Engine. Então talvez meu treinamento da versão de arcade tenha sido inútil se eu morresse aí. Ele não tem o mesmo... Ele não parece ter o mesmo ponto cego que ele tinha na versão de arcade. Eles corrigiram isso. Ou seja, o boss fight ficou melhor. O que é uma pena também, né? Porque ele é um pouquinho difícil. Se eu não tivesse com o escudo ali, eu tinha morrido já. Acho que tem um ponto cego nessa versão, mas eu não sei onde tá. Eu tive sorte de ter o escudo aí. Senão era morte. Agora a parte das paredes. Essa parte das paredes, o Gradius 2 é o único Gradius que eu vi que é 100% justo, né, com isso. Não que faça sentido eu falar que é justo e que é injusto, né? Porque toda a dificuldade nos jogos do Gradius pode ser superada. Mas no caso você não precisa de tanta memorização nessa parte das paredes, porque nenhuma delas te fecha totalmente, igual nos outros jogos. Até no Gaiden a parede te fecha, e você não consegue mais passar. Aí não acontece nada disso. Sempre tem um espaço bem grande até pra passar. E aí vem a parte da aranha. Esse eu tive que treinar Recover mesmo na versão de PC Engine. Eu não lembro agora, se me dessem na mão agora, eu não sei como faz o Recover disso. Mas na época eu tava treinando isso aí e eu treinei bastante o Recover pra... Caso desse ruim. Apesar de o Recover disso aí ser um bocado chatão também, porque é um decoreba puro. Esse é o mais puro decoreba de todos. Mesmo nessa versão sem Recover ainda é um puro decoreba. Porque dependendo de onde eu ficar, já era, né? O bicho pisoteia em mim. Tento ficar fora dele toda vez que eu posso. Mas ainda assim é perigoso, porque o scroll da tela às vezes pode me levar até ele e me esmagar. Então é puro decoreba ali. De novo, não vou saber detalhar exatamente o que tava a rota ali, mas deu pra ver o que eu tava fazendo ali. Sei lá, se alguém quiser tentar copiar aquilo, fique à vontade, eu só não vou saber explicar mesmo, porque nem eu lembro o que era o exato decoreba que tinha que fazer ali. E aí ele fecha essas paredes aí. E na entrevista os caras até falaram que esse negócio era pra fechar mais rápido. Só que eles não conseguiram programar mais rápido. Então não serviu de armadilha. Ainda bem, né? Porque ninguém merece. Na versão de Famicom eles conseguiram. E a parede fecha super rápido. Mas a fase é totalmente diferente também, então... E aí tá o Gopher.
Ele tem um rosto super detalhado, super maneiro, o sprite dele. Quer saber de uma coisa? Eu nem lembrava disso. Eu não lembrava que eu morri por um hitbox invisível. Eu não tava esperando por isso. Uau, eu realmente não lembrava disso. Essa morte com certeza não foi de propósito. Eu não teria feito isso. Morrer nele, encostando nele. Por sorte, o checkpoint já é aí. Aliás, esse checkpoint que tá aí na frente também é quando a aranha chega no limite dela, até onde ela vai andar pra direita. Se você morrer para ela quando ela estiver voltando pra esquerda, bem no final mesmo, quando ela vai para sair, andar pra esquerda pra sair da tela. Tipo, se você morrer ali, você já vai pro próximo checkpoint, que ela já não vai estar mais na tela. Então não tem problema morrer ali naquela parte, a não ser que você esteja sem vida nenhuma. Tá, Golf, agora morre de verdade. Não mate a Vic Viper com seu nariz. Tá aí. Bela animação. Essa animação é da versão de arcade mesmo. E agora a música de crédito também. Adoro essa fonte que eles usam pro Gradius. Da quadradona. Meu canal antigo até usava a fonte de Gradius, aquela que tem no Gradius. Era o 5, eu acho. Pra quem sabe qual que é o meu canal antigo, sabe? Tá lá ainda o negócio. A banner. Pra quem não sabe, bom, a banner era no estilo do Gradius. R$92 o port. Nada mal esse port mesmo. O Loop 2, né? Vai ter um pouco de Loop 2 aí. Vai ser um Loop 2 bem feio. E não vai ser o Loop 2 completo. Na verdade, eu não preciso nem falar isso. Dá pra ver a desgraça acontecendo. Eu não sei o quão difícil o Loop 2 desse jogo é. Mas eu acho que deve ser consideravelmente mais difícil que o primeiro. Esse foi um jogo que eu nunca tive muita vontade de fazer 2 loops. Só o loop 1 já é o suficiente. Eu não acho que ele deve ter alguma seção que é absurda igual ao do Gradius 1. Gradius 1 logo no nível 2, loop 2, já tem aquela Zub Rush. E vem aqueles bichos que ficam spawnando no ar do nada e ele solta tiro de vingança. Aquela sessão é horrorosa e basicamente mata todas as minhas runs do segundo loop do Gradius 1. É o motivo de eu não ter um 2-wall de Gradius 1 até hoje. Aquela parte. Não especificamente só aquela parte, o nível 4 do Gradius 1 também é bem horroroso no segundo loop. Mas não é um grande problema, dá pra fazer rota tudo. É só a Zub Rush que é 100% horrível mesmo. Eu acho que esse jogo não tem uma Zub Rush tão horrível, porque a Zub Rush tá no Boss Rush e ainda eles dão um power-up pra você. Então, mesmo que seja horrível, ainda dá pra... Aí, acho que é menos pior do que a do Gradius 1. Mas eu só posso mesmo teorizar, porque eu nunca testei realmente esse loop 2 desse jogo tanto assim. Quem sabe um dia. Mas eu não sei. Minha vontade nunca surgiu desde que eu joguei isso aí pela primeira vez, então... Talvez nunca apareça vontade de jogar loop 2 disso. Eu já fiz loops no Gradius 2 de Famicom, mas aquele lá é... Aquele jogo é sem graça, os loops dele.
Uma boa versão, bem impressionante também. É um jogo diferente também. Era pra ser esse jogo, aquela versão, mas eles mudaram tanta coisa que dá pra considerar um jogo diferente. Eu acho que é um jogo inferior a esse. Tem gente que prefere a versão de Famicom, eu gosto mais dessa versão. Não dessa versão do PC Engine, mas a versão de arcade, mas acho que essa versão de PC Engine também pode ser, porque ela tem uma fase a mais. É uma fase boa. Eu acho que essa seria a minha versão preferida mesmo. Apesar de estar faltando o safe spot da parede do nível. Do último nível da base. Ainda eu prefiro esse jogo bem menos do que o do Gradius 1. O Gradius 1 ele é mais rápido e mais frenético que esse jogo. Eu diria que eu colocaria esse jogo tipo, no mesmo nível que Gradius 4. O Gradius 4 é mais maligno, mais satânico. Tem umas fases bem malignas naquele jogo. Um dia eu quero fazer uma clear do Gradius 4 também. Mas esse provavelmente vai demorar mais. O jogo é difícil demais. Gradius 5 também é outro que eu queria fazer um dia. Salamander 2, acho que seria uma boa também. Pra adicionar série Gradius. O Gradius 3 é realmente o que eu já fiz da versão de Super Nintendo. Eu não sei se foi nesse canal que eu fiz. Eu acho que não foi nesse canal, eu acho que foi no canal antigo. Mas tem uma playlist aí de clear. E tá tudo incluído lá, então. Aliás, esse boss é uma ameaça maior. Eu acho que ele deveria ser assim no loop 1, na verdade, não só no loop 2. Que é bem mais interessante. O tiro dele faz essa curva maior. Pelo menos cria algum padrão de ataque. Você não anula tudo de uma vez. Claro que se tiver contando os power-up, você anula de qualquer jeito, mas... No loop 1 esse bicho é meio... Esse boss não existe no loop 1, mesmo se você estiver fazendo recover nele. Essa fase 2, uma coisa interessante dela é que é essa música que vai tocar na fase 2, não essa, quando começar a fase mesmo, depois desse interlude. Essa música ela aparentemente veio da versão de MSX do Gradius 2. Agora, a música nunca foi utilizada e acabou sendo utilizada nesse jogo. Eu não sei se existia uma fase que não foi utilizada também. Ou se só a música que não foi utilizada. Interessante se for a fase inteira, eu não tenho certeza agora. E faria sentido eles terem utilizado uma fase, uma música. Uma fase não utilizada e uma música não utilizada do Gradius 2 de MSX para o Gradius 2 de arcade. Aliás, essa fase, mesmo que talvez ela tenha sido criada para esse jogo, ela lembra um pouco uma fase de algum Gradius de MSX. Não tanto quanto a do deserto, mas dá pra lembrar um pouco esse cenário orgânico cinza. Essa música é bem legal também. Tem esses ovos de alienígena. Essa fase também lembra bastante Contra, né? Eu acho que esses bichos veio do Contra. Só reutilizaram. Talvez eles sejam um bicho diferente, eu não sei. Eu não manjo de Contra. Eu tô falando pelo que eu ouvi falar.
Essa fase 2 é bem mais fácil do que a fase 2 do Gradius 1. Tem nem comparação. Essa fase é muito tranquila. Na verdade, acho que Gradius 1 inteiro, o segundo loop dele e o primeiro loop dele parece ser mais difícil que o Gradius 2, até o Gradius 2 chegar na fase 4, e aí ele fica mais difícil que o 1. Ou fica comparável ao 1. E depois mais pra frente nas fases de base, acho que é mais difícil no Gradius 2 do que no 1. Bom, fase de gelo agora. A fase 4 é uma fase que muda do primeiro pro segundo loop. Eu acho que muda também nos outros loops. Eles fizeram layouts diferentes pra fase 4. Que é interessante. Só os maiores jogadores de Gradius 2 vão saber quais são as diferenças. Eu não sei quais são as diferenças. Eu já tô com tudo que eu deveria ter aí. Eu não sei se o Option Hunter chega a aparecer mais cedo nesse loop. Ou se ele continua só aparecendo na fase 4. É o que, se alguém souber aí, pode até comentar. Eu não sei. Não ideia. Vale lembrar também que essa versão apareceu no STG Weekly. Então eu sei que é um comentário de mais alto nível. Tem lá também. Mas se você tá vendo esse vídeo e esse canal, provavelmente você já sabia disso, então... Tem mais desses... Uau! Tem mais desses cubos no... Gradius... No segundo loop desse jogo, né? Tem mais... Esses cubos duplos que não dá pra destruir. Tinha que ser. A coisa estranha desses cubos é o jeito que eles quicam na parede. Eles não quicam de forma que parece 100% natural. Tem alguma física estranha, dá pra ver que parece que eles são grudados com um ímã. Depois eles aceleram pra uma direção. Bem esquisitão. As bolhas do Gradius 3 tem umas físicas meio esquisitas também. Só do Gradius 4 que a física do negócio faz... Pelo menos eles fazem parecer que faz sentido. Só que ali a fase de bolha daquele jogo é horrível de difícil. Aliás, a fase de bolha do Gradius 3 se passa nesse mesmo lugar do Gradius 2. É só que as bolhas descongelaram. Agora, como que descongelaram? Como que descongelou esses cristais pra virar as bolhas? Eu não tenho ideia. Por que as bolhas são tão mortais quanto esses cristais? Eu também não faço ideia. E outra coisa também, eu acho que essa fase era pra estar no Gradius 1, na verdade. E eu não consigo nem imaginar o quão difícil deveria ser essa fase no Gradius 1. Com aquele rank ainda do Gradius 1, meu Deus do céu. Ainda bem que essa fase não tá no Gradius 1. Seria horrível. Então tá aí, eu vou revelar informações sobre mim. Sim, eu sou o Ahá, não mentira. É isso aí. Valeu todo mundo que assistiu esse vídeo e até mais. Falou.